Foi orado, mas nós vamos novamente, bem? Glória a Deus. Deus e Pai, aqui está o teu amado, Pai, o teu vaso precioso, Pai. Está cheio da palavra do Senhor no coração e na tua mente, Pai. Eu peço que o Senhor guarde a mente e o coração do teu filho amado, para que ele possa ministrar da tua palavra com graça e com muito amor, Pai. Usa este lábio, este coração, Pai, que está aqui nesse púlpito, Pai, e fale conosco, Pai. Ensina através da tua palavra e nos edifica através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus oramos agradecido, Pai, pela vida do pastor Sérgio e a tua presença também nos agradecemos, papai. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus e aleluia. Uma vez mais na casa do Senhor. Amém? Amém, aleluia. Irmãos, nós estamos em poucos hoje, estamos sentindo falta de alguns irmãos. O pastor Leiximiz e o pastor Diácono Zérica estão viajando. Não puderam estar conosco nessa noite. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Irmãos, Deus vai iniciar na nossa vida algo tremendo, né? A irmã Patrícia também não está conosco, né? E alguns irmãos que de vez em quando vêm, né? E ficam um tempo sem vir. Mas uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, Deus, Ele quer restaurar na nossa vida uma coisa que tem sido esquecida na vida de todos nós. Quantos de vocês já tiveram conhecimento sobre autoridade espiritual? Muitas vezes vocês têm conhecimento de autoridade espiritual, mas você não tem valor na tua vida espiritual, na tua vida como crente, de usar essa autoridade como crente, como filho de Deus. Amém? A intenção de Deus nessa noite é trazer uma palavra no nosso coração que venha restaurar esta autoridade espiritual. Amém. Irmãos, nós somos filhos de Deus, amém? Amém? A palavra de Deus diz que nos deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Amém. E uma vez que nós somos filhos de Deus, nós estamos debaixo das mãos de Deus. Nós estamos debaixo do cuidado de Deus. E muitas vezes, quando nós temos situações na nossa vida, quando nós precisamos de uma intervenção de Deus, nós esquecemos de exercer essa autoridade. Não é verdade? Você pede a Deus todas as vezes: Pai, eu preciso desse milagre, Pai, eu preciso que abra uma porta, Pai, eu preciso de tantas coisas nas nossas vidas, né? Eu preciso que o Senhor me entre, né, na minha vida, nesta área da minha vida, me restaure, me abençoe. Eu preciso de uma intervenção de Deus, e Deus está esperando, olhando para você, e está esperando a mesma coisa de você. Ele vai falar assim: eu não posso fazer nada se você primeiro não der o primeiro passo. Porque Deus, Ele tem todo o poder para fazer tudo e qualquer coisa que nós precisamos. E tudo, qualquer coisa que nós pedimos em nome de Jesus. Não é verdade? Tudo está preparado. Mas o que acontece? Por que muitas vezes nós não rompemos em fé? É porque muitas vezes nós chegamos diante do Mar Vermelho, como chegou Moisés, em vez de ele agir, ele falou: Deus, e agora? O que Deus falou para ele assim? Mande o povo que marche. Se Deus já tinha feito milagre, já havia tirado ele do povo do Egito, já trouxe as 10 pragas sobre o povo do Egito, liberou o povo do Egito, tirou toda a riqueza do Egito junto com eles. Porque a palavra de Deus diz que quando eles saíram do Egito, os egípcios, para que eles saíssem logo, entregavam tudo: ouro, prata, o que tinham de valor, eles estavam entregando na mão dos egípcios e vão embora daqui. E quando eles saíram do Egito, eles levaram toda a riqueza do Egito. Mesmo passando por todas essas coisas, na primeira dificuldade que eles tiveram, o que eles fizeram? Pai, e agora? O que nós fazemos? Temos um mar na nossa frente e de trás tem vindo o faraó. E quantas vezes nós paramos na mesma situação, irmãos? Nós paramos num lugar na nossa vida e pensamos: e agora, Pai? O dinheiro está curto, as coisas estão acontecendo, se eu olho para um lado, não tenho a mão de ninguém para me ajudar, atrás de mim está Satanás querendo me degolar, né? As coisas não vão para frente, e você continua pedindo a Deus algo que Deus falou assim: ó, levante a tua mão e profetiza. Porque a autoridade de Jesus está sobre você nessa noite. A autoridade de Jesus está sobre mim, sobre nós como igreja, você como filho de Deus.
O que Deus quer é que você tenha uma ação natural da tua vida para que o sobrenatural aconteça sobre a tua vida. Lembra disso que eu preguei um tempo atrás? Uma ação natural minha, ele mexe o mundo espiritual e as mãos de Deus em favor da nossa vida. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus haja, e Deus está esperando que você tome a iniciativa de agir para que Ele possa então operar um milagre. Quando Jesus vinha andando sobre as águas, e Pedro falou assim: Pai, se for o Senhor, se o Senhor é Jesus mesmo, me permite ir até ti. E o que Jesus falou para ele? Vem. A mesma coisa que Jesus está falando para você nessa noite. Filho, vai. Levanta tuas mãos, restaura a tua autoridade, reconcilia-se comigo, enche do meu espírito, levanta tuas mãos, profetiza com autoridade sobre a tua vida, para que tudo que está reservado para a tua vida comece a acontecer na tua vida. Agora você veja, assim, muitas vezes nós se pomos no lugar de Moisés e muitas vezes nós estamos no lugar de Pedro. Estamos no barquinho, as águas estão chaculejando, está balançando o barco, a água está quase afundando o barco. E o que você faz? Pai, nos ajuda. Socorro. Vem você levantar suas mãos, Deus te deu autoridade, repreenda agora, em nome de Jesus. Sabe qual é o medo da igreja? Quando você levanta as tuas mãos e repreender em nome de Jesus, sabe o que você tem medo? Que nada acontece. Não, que Satanás se revele contra ti. Só que os escolhidos de Deus, os chamados de Deus, eles são revestidos de autoridade. E todo aquele que tem autoridade e poder para fazer as coisas de Deus acontecerem na vida dos outros e na tua própria vida, ele está revestido de uma autoridade, de um poder, de uma unção. Então, o que nós não podemos temer é que aquilo que o inimigo vai fazer contra nós achamos que é maior do que o Deus que nós servimos. E muitas vezes por isso que nós não se levantamos, e nós não profetizamos, e nós não exercemos a nossa autoridade espiritual, porque temos medo. O medo paralisa. Foi como esquecer com Moisés. Será que Moisés, naquele tempo em que ele passou do Egito até chegar no Mar Vermelho, ele esqueceu de tudo que Deus fez? Ele esqueceu que Deus falou assim: joga a tua vara na frente de Faraó aí. Se Moisés chegasse diante de Faraó e não lançasse a sua vara de medo ou de dúvida que aquela vara realmente pudesse transformar em cobra, ele lançaria? Não. Aí eu vejo isso na nossa vida, irmãos. Por que nós não lançamos as redes? Porque nós achamos que nós lançamos a rede é para pegar na nossa experiência, com a nossa força. E o que Pedro, mesmo antes de ser tratado por Deus, o que ele fez? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, ou seja, Pedro exercia uma posição natural, fundamentado numa palavra que ele recebeu. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Que você está recebendo uma palavra que gere em você uma autoridade de fazer algo no natural, fundamentado na palavra que você está recebendo hoje. Pedro, ele recebeu uma palavra sobre a sua vida, dizendo: vai um pouco para dentro, lança as tuas redes. O que ele fez? O que nós fazemos com Deus? O que ele fez com Deus, com Jesus? Senhor, o Senhor é carpinteiro, eu sou pescador. Eu já fui no lugar que tinha peixe, pesquei a noite inteira e não peguei nada. Agora o Senhor vem me dizer para mim, se eu entrar um pouquinho para dentro desse mar, eu vou pegar peixe que eu sei que aqui não tem. Só que você esquece de uma coisa: Pedro também não conhecia Jesus direito. Mas você conhece. Jesus, se olha pode olhar ao redor de você. O lugar onde você trabalha, você fala assim: o lugar onde eu trabalho só paga 1.100, 1.200 a hora. Amém? Não é verdade? Agora Jesus está falando para mim: lança a tua rede, a minha rede, para mim pegar aqui a prosperidade financeira nesse lugar. O que se pensa? Fala assim: aqui não tem jeito. Aqui eu trabalho tanto tempo, faço isso, faço aquilo, tantas horas ano, eu vou receber somente tanto por mês, eu pago tanto por mês, não sobra quase nada para eu guardar.
que quando sobra alguma coisinha, está usando a autoridade de Jesus de Deus, ou aquela visão que você é natural das coisas. Estão entendendo? Quando Pedro lhe fala essas coisas, ele teve uma direção do Espírito Santo. Ele falou assim, sobre tua palavra. Por mais que no lugar que você esteja, não esteja tão bem financeiramente, vamos dizer assim, ganhando um salário gordo, você fala assim, sobre tua palavra lançarei as redes. Alguma coisa Deus vai fazer. Por quê? Porque você está depositando confiança naquilo que você ouviu e está exercendo uma autoridade que foi colocada sobre a tua vida, que está sendo restaurado sobre a tua vida hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fecharemos nessa noite todo o saco furado, vamos dizer assim. Irmãos, se nós estamos com Cristo, porque a palavra de Deus diz que aquele com Cristo ajunta, mas aquele que está sem Cristo faz o quê? Espalha. Então nós estamos com Cristo, nós temos que juntar. Amém? Não estou falando somente de finanças, estou falando de todas as coisas. Estou falando de saúde, de bênção, de milagres, de cura, de libertação. Tomar o território onde nós estamos na autoridade do nome de Jesus. Amém? Satanás, ele não gosta desse tipo de coisa, desse tipo de mensagem. Por isso que nós tivemos tantos problemas hoje. Porque ele sabia que Deus estava prestes a trazer a um conhecimento que te levaria você a um outro nível de entendimento na tua vida espiritual. Amém? Então eu quero que você abra a tua Bíblia hoje, no nome de Jesus. O tema que nós vamos entrar agora é autoridade espiritual. Da submissão ao governo do Espírito. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 19. 10, versículo 19. Lucas 10, 19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? A primeira mentira do diabo nós já derrubamos por terra, amém? Ele falou, se levanta contra mim, eu vou derrubar você. Não fará dano algum. Mas nós estamos então aqui recebendo algo de Jesus. Ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Isso é símbolo de demônios, amém? E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Primeira coisa que nós temos que entender, autoridade não é exercida, nós não conseguimos essa autoridade por ter um conhecimento bíblico, por exemplo. O conhecimento bíblico é a base da autoridade, mas só o conhecimento bíblico não traz autoridade. Por quê? Porque se tivesse autoridade, Satanás teria autoridade dentro da igreja. Porque ele conhece a palavra, não é verdade? Se nós, para recebermos a autoridade de Deus, nós precisamos entender que a autoridade de Deus, dentro da igreja, ela vem de Deus, do próprio Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ele disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E eu vos dou a você esse poder. Então significa uma coisa, irmãos, para nós exercermos o poder e a autoridade de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso lugar de trabalho, onde nós estivermos dentro da igreja, para nós exercermos esse poder, nós temos que estar debaixo deste poder. Não adianta nós queremos exercer o poder de alguma coisa que nós não estamos debaixo dele. Amém? Então nós temos que começar a exercer esse poder, porque nós estamos debaixo desse poder. Por que Jesus foi o maior exemplo de submissão que nós tivemos sobre a terra? Porque ele estava debaixo da submissão, e ele era submisso a quem? Ao Pai. Ele falou, tudo que o Pai faz, eu também. Se Jesus fazia tudo que o Pai faz, ele fazia, e ele falou assim, dou-vos poder para fazer as mesmas coisas, maiores do que essas vocês farão, significa que nós estamos debaixo da autoridade de Jesus.
Porque nós recebemos esse poder. Não é algo que nós podemos comprar em qualquer lugar. Esse poder ele vem de Deus, do Pai, passa pelo Filho, para todas as pessoas que estão debaixo da autoridade de Jesus. Recebem autoridade. É de você? Não, não é de você. Essa autoridade ele vem de Deus por Jesus para a nossa vida, para que possamos começar a atuar em autoridade pelo nome de Jesus. Por isso que Jesus fala assim, tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, o Pai o fará. Amém? Quando nós usamos o nome de Jesus, por exemplo, alguns irmãos já teve essa experiência de expulsar demônio. Quando você amarra um demônio em nome de Jesus, ele não se mexe. Porque há uma autoridade que não é minha, que eu estou exercendo sobre aquele momento, que vem de Deus. Porque se eu não tivesse debaixo da autoridade, o demônio não vai te respeitar. Tinha uns sacerdotes que queriam fazer isso, né? Expulsar demônio, falar, estou expulsando, te expulso no nome daquele que Paulo prega. E o que aconteceu com eles? Levaram uma surra tão grande que correram nus e apanharam. O demônio falou para ele, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço vocês, sem sangue. Porque não estavam debaixo de uma cobertura espiritual de autoridade. Amém? Então, irmãos, o que eu quero fazer? Eu quero que vocês abrirem atualmente para uma coisa. Uma coisa que o Espírito Santo me fez ver essa semana, que muitas vezes nós repreendemos na terra, nós fazemos um movimento na terra, nós falamos isso, e repreendo o inimigo na minha vida, repreendo o Satanás que está tirando as minhas finanças, minha saúde, eu repreendo. Agora que o Espírito Santo me levou a entender uma coisa muito importante, que eu estava comentando com o diácono Jorge aqui no começo. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós estamos sentados em Cristo Jesus, amém? Amém. Em Efésios 2 nos ensina dessa maneira. Quando nós formos fazer alguma coisa e usar a autoridade de Jesus, nós temos que entender que nós estamos numa região espiritual. Que toda vitória que nós tivermos nessa região, ela se manifesta na terra. Amém. Não é o contrário, nós vencer na terra para que as coisas no céu comecem a se movimentar. Não, nós temos que movimentar os céus. Amém. E na autoridade do nome de Jesus, quando nós usamos, eu comecei a aprender a orar dessa forma. O Espírito Santo me levou a entender, a fazer uma oração dessa maneira. Quando eu estou orando e repreendendo alguma coisa na minha vida, ou na vida da igreja, eu declaro, eu estou sentado agora em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, e todo potestade, dominadores que estão dominando certas áreas da igreja, da vida dos irmãos, eu repreendo agora aqui em cima, no reino espiritual, em nome de Jesus, eu repreendo esses espíritos malignos, demônios que estão barrando o crescimento da igreja, que estão barrando o crescimento da vida espiritual dos irmãos, que está colocando medo no coração dos irmãos. Eu amarro agora em nome de Jesus. Eu tenho que estar operando no mundo espiritual. Eu tenho que estar operando desde assentado no trono com Cristo Jesus. Deixa eu pegar uma cadeira aqui. O que acontece, irmãos? Muitas vezes nós não sabemos e não entendemos as coisas simplesmente por nós lermos a palavra de Deus e entendermos. Vamos supor que esse aqui é o trono de Deus, onde Jesus está sentado. Quando ele ressuscita, ele passa 45 dias falando de um reino. Que reino é esse? Reino de autoridade, reino de poder, um reino celestial. Já não era mais a palavra que Jesus ensinava antes da sua morte, mas sim depois da ressurreição. Ele passou 40 dias falando sobre o reino de Deus. Já é algo espiritual, já não é algo natural mais. Amém? E nesse momento, quando Jesus é ascendido aos céus, todo o poder está nas suas mãos. Foi dado a ele todo o poder nas suas mãos. E ele está sentado à destra de Deus Pai poderoso, todo-poderoso. Ele está sentado aqui, amém? Quando você se converte, Paulo diz, se você se converter ao cristianismo, se aceitar Jesus, você está sentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então significa que eu também estou sentado nesta mesma posição. Só que o que Satanás não quer que você entenda é que quando você está nessa posição, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas numa posição de rei. Entendem? Amém. Você com Jesus está
começando, então você fala no reino espiritual e aquela palavra que você está ministrando aqui na terra, como eu estou falando para você agora, no reino espiritual tem um eco. Por quê? Porque quando eu estou ministrando aqui para vocês no reino natural, o que acontece? Jesus está ministrando através de mim para que você escute as palavras dele na língua que você entende, não é verdade? Mas quando eu começo a orar e declaro que eu estou sentado em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, o que acontece? Quando eu ministro uma libertação, quem está libertando lá no reino espiritual? Qual é a voz que ecoa naquele lugar? Jesus. Estão entendendo? Por que aqui embaixo eu ministro debaixo da unção do Espírito Santo? Porque Jesus precisa de um corpo para ministrar e se comunicar com o seu povo. Amém? E como é que eu posso ministrar no reino espiritual se não for através de Jesus? Se eu estou assentado em Cristo Jesus, significa que eu estou assentado no trono, junto com Ele. Eu não estou do lado dele, a palavra dele diz que estou em Cristo. Então não é com Cristo. Então há uma autoridade sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. O inimigo não quer que você entenda que você tem essa autoridade. Porque cada vez que você abre os olhos e a mente de vocês para esse tipo de mensagem, abre um novo caminho para um novo horizonte na tua vida. Por quê? Já não é mais um caminho em que você vai bater a cara na parede, você vai bater, né, a mão ou em coisas que vão te machucar, que você não vê o caminho, que você não sabe para onde vai dar. Não, quando você está sentado em Cristo Jesus e você declara uma palavra de autoridade para aquelas coisas, vão abrindo caminho à sua frente e vai trazendo crescimento, entendimento, visão espiritual, e você vai crescendo, não somente em entendimento, mas em poder e autoridade diante de todas as coisas que se levantam com você. Agora, essa autoridade não é tua, é uma autoridade que foi dada por Deus na nossa vida. Amém? Então, nós temos que entender que nós temos autoridade para repreender todas essas coisas. Pastor, mas você está falando só de demônios e coisas. Porque todas as coisas na nossa vida, desde a nossa saúde, nossa finança, nossa vida espiritual, nossa vida matrimonial, tudo, se não estiver alinhado com o reino de Deus, ela tem influências malignas. A palavra de Deus, muitas vezes acontece, eu ouvi um pastor pregar uma vez, muitos anos atrás, ele falou assim, 95% das enfermidades dentro da igreja não é de causas naturais, são espirituais. Você pode ver que cada vez que Jesus, ele curava um enfermo, expulsava um demônio, aquele que era endemoniado, que tinha uma enfermidade, era curado. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos que começar a entender e a promover a autoridade de Deus na terra. Deus está esperando que você dê um passo. Pega o teu cajado, bate na água que o negócio acontece. Deus está contigo, Deus está contigo. Deus estava com Moisés, Deus estava com Moisés. Mas se Moisés não tomasse, né, a iniciativa de fazer as coisas acontecerem, o que Deus falou para ele assim? O que você está procurando, pedindo para mim? Manda o povo que marche. Faz o negócio acontecer aí embaixo. Porque Deus, ele vai te respaldar, irmãos. Usar a autoridade do nome de Jesus é usar a autoridade dele para promover o reino dele na terra. Significa que nós vamos estar respaldados por um poder espiritual que nós não enxergamos. Mas ele está presente. Por quê? Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Amém? E esse poder nos dá o carimbo, é o selo da nossa salvação. Não só isso, mas dá o selo para que todo mundo, no mundo espiritual, todo ser invisível do mundo espiritual, olhe para você e na tua testa está selado de Cristo. Amém? Então há uma autoridade que nós precisamos entender. A primeira coisa que nós temos que entender é que a autoridade vem de Deus. Só que a autoridade vem de Deus para a nossa vida, mas se nós não formos ousados para pisar fora do barco, não acontece nada. Se nós não formos ousados de pegar o cajado e falar assim, não, o negócio é o seguinte, vamos bater na água, que o negócio acontece. Fazer como Jesus, imagine se olhar, Jesus naqueles dias, você fala assim, ele colocou os 2 dedos, das 2 mãos, no ouvido da pessoa, e ele
Diz a palavra que ele passou saliva nos olhos, mas eu acho que não foi, que não tinha como ele passar. Se ele estava com os 2 dedos no ouvido da pessoa, eu acho que ele cuspiu nos olhos daquele irmão. Mas foi curado? Foi. Foi ousado? Foi. Mas Jesus era assim. Muitas vezes nós não podemos esperar coisas naturais, fazer uma coisa natural para acontecer uma coisa espiritual. O que ousar nas mãos de Deus. Amém? Amém? Ah, não, mas ninguém fez isso na vida, mas o Espírito Santo falou assim, faz. Não importa se você vai ser o pioneiro naquela questão. Importa que você está sendo impulsionado pelo Espírito Santo para fazer. Agora eu pergunto para você, vocês têm certeza absoluta que tem muita coisa que o Espírito Santo falou assim, vai lá e faz, e você não fez. Vai lá e fala para aquela pessoa que você não fez. Você passa por uma rua e você dá um sentimento no coração, não sei, mas Deus me falou para me falar alguma coisa que aquela pessoa, e você não fala, não, acho que é coisa da minha cabeça, e você não vai. Quantas vezes aconteceu isso com nós? Muitas vezes nós não somos ousados como Pedro para pisar fora do barco. Você fala assim, não, melhor aqui dentro está tranquilo, né? Os discípulos de Jesus estavam todos tranquilos, só Pedro que estava meio, né? Eu quero aproveitar essa chance e quero andar, quero ver algo diferente da minha vida. Ele andou. E as pessoas pensam que só andou de Jesus trouxe no colo, não, ele andou de volta. Jesus pegou ele pela mão, agora vamos caminhar junto. Isso que Jesus está esperando de você. Você dá um primeiro passo, andar, mesmo que você se afunde, clamar por Jesus e começar a aprender a andar junto com Ele. Amém? Amém? Aí quando você começa a andar junto com Jesus, você vai perceber que Jesus faz coisas na vida das pessoas de maneira simples. Quem complica as coisas com Jesus não é Jesus, somos nós. Satanás lança no teu coração, você vai pedir perdão a Deus, você vai fazer isso. Ou você vai jejuar, você pecou ontem, você pediu perdão hoje, mas esse jejum que você está fazendo hoje não vale não adianta nem você fazer. Você, pô, é verdade, estou com peso no coração, não vou fazer esse jejum não, porque Jesus não vai receber. O que você está dando ouvido? Para quem? Para aquilo que não tinha que faça, exatamente. Então quando nós começamos a exercer autoridade, irmãos, essas coisas pequenas que nos brecam hoje de viver o grande de Deus na nossa vida, vão sendo eliminadas, porque são produto da nossa mente, que o inimigo usa para bloquear a tua vida espiritual e fazer com que você seja um anão espiritual, que você não cresça espiritualmente. Por isso Jesus falou assim, a autoridade que está comigo, tudo aquilo que foi me dado, eu vos dou. Então significa que nós temos que estar debaixo dessa autoridade. Não adianta nós queremos usar da autoridade de Cristo sem estar debaixo da autoridade de Cristo. Para podermos estarmos debaixo da autoridade de Cristo, há um passo muito importante. Se você não está debaixo da autoridade pastoral, você não está debaixo da autoridade de Cristo. Sabia disso? Porque toda autoridade, seja ela fora a autoridade natural, comum, os presidentes, os líderes, os prefeitos, foram instituídos por Deus. E os líderes da igreja são instituídos por Deus. Se nós não aceitamos a liderança de um pastor, nós não estamos aceitando a liderança de Deus, porque nós estamos debaixo da autoridade, instituída pelo próprio Deus. Ah, pastor, mas está se achando. Não é questão de se achar, irmãos, é questão de hierarquia espiritual. E quando nós não estamos debaixo da autoridade de uma igreja instituída por Deus, nós estamos agindo em rebelião, usando de rebelião, tentando usar o poder de Deus. E isso é uma rebelião contra Deus. E o que aconteceu com Satanás quando estava fora da autoridade de Deus? Ele se rebelou contra Deus. E o que aconteceu quando se rebela contra Deus? Deus expulsa da sua presença. Amém? Então tem que ter uma autoridade sobre a nossa vida. Por isso que nós temos que ser fiéis a nossos líderes. Você, pastor, mas quem está sobre... Você está debaixo da autoridade de quem? Eu estou debaixo da autoridade dos pastores da igreja do Brasil. Eu tenho que estar debaixo da autoridade deles. A não ser que Deus fale assim, o negócio é o seguinte, separa o teu ministério, faz o teu ministério assim, assim, assado, aí é outra coisa. Agora, quando eu estou aqui usando este lugar e ministrando debaixo da autoridade desta igreja, eu devo respeito à autoridade desta igreja que está sobre a minha vida espiritualmente. Eles não estão aqui no Japão, estão no Brasil.
mas eu estou debaixo da autoridade deles. Eu tenho que respeitar essa autoridade deles. Amém? Porque se eu me rebelo contra a autoridade dos meus pastores, o que acontece? Eu estou me rebelando sobre a autoridade de alguém que foi instituído pelo próprio Deus. Então eu estou rejeitando Deus, essa autoridade. Então eu não posso exercer a autoridade de Cristo na minha vida, porque eu estou em rebelião àquilo que Deus instituiu. Amém? Então precisamos entender, irmãos, que toda autoridade foi instituída por Deus e nós temos que respeitá-las. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Romanos 13:1 diz isso: não há autoridade que não venha de Deus. Romanos 3:11, é para só dar um suporte àquilo que eu estou falando para vocês até agora. A autoridade espiritual não é conquistada, ela é delegada por Deus. Amém? Amém. A autoridade de Deus, ela não é conquistada. Você não conquista a autoridade. Você é delegada por Deus para a tua vida. Por quê? Porque nós não podemos conquistar nada e nada que nós possamos fazer na minha vida possa conquistar essa autoridade. Essa autoridade ela só vem com uma condição: se submeter a Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida e se submeter à autoridade dele. Amém? Então por isso que ela não vem, ela não é conquistada, ela é delegada. Exercer autoridade sem submissão é rebelião espiritual, aquilo que eu falei de Lúcifer para vocês. Amém? Glória a Deus. Quero que você abra a tua Bíblia então, estamos uma hora um pouco avançada, Mateus 8:9. Mateus capítulo 8, versículo número 9. Falando ali de um centurião. Amém. Mateus 8:9 diz assim: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e outro, vem, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Quando este homem chegou para Jesus, ele pediu um milagre de Jesus. Jesus, o meu servo está padecendo. E Jesus falou assim: então vamos à tua casa. Ele falou assim: não sou digno de receber o Senhor na minha casa, mas uma só palavra do Senhor basta para curar o meu servo. Aí ele diz esse versículo: eu sou homem de autoridade, estou debaixo da autoridade e tenho autoridade e delego autoridade. Quando eu delego alguma coisa, essas pessoas que estão debaixo de mim, eles cumprem essa palavra. E Jesus falou assim: homem de grande fé. Não há homem, uma fé tão grande em Jerusalém. Por quê? Qual era a fé que ele estava mostrando ou tendo para Jesus naquele momento? Porque ele entendeu uma coisa: autoridade. Eu tenho autoridade sobre a minha vida, eu estou debaixo da autoridade, eu tenho autoridade, e tem pessoas debaixo de mim que eu delego a autoridade, e eles fazem as coisas que eu peço. Ele entendeu que Jesus estava debaixo de uma autoridade, e que tudo aquilo que Jesus falasse, as coisas aconteciam no mundo espiritual. Por mais que Jesus não fosse a sua casa, mas uma só palavra de Jesus bastaria para curar. Amém? Então você veja que ele tinha autoridade espiritual. Ele sabia e entendia o que era isso. Amém? Amém. Romanos 13:1 diz assim: não há autoridade que não venha de Deus, como nós vimos agora há pouco. As autoridades que existem foram instituídas por ele. Não está no versículo, somente estou passando aqui algo sobre este versículo, né? Amém. Toda autoridade legítima procede diretamente de Deus. Amém? Então nós não podemos entender que toda autoridade que está sobre a nossa vida não vem de Deus. Ah, mas não é cristã, não é evangélica. Não. Se não é autoridade política que está agindo sobre a nossa vida, foi instituída por Deus. Deus permitiu que ele estivesse lá. Porque todas as coisas são regidas pelas mãos de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 28, 18 e 19. Quero resumir este versículo. 28, 18 e 19 diz assim. Mateus 28, 18 e 19. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Amém? Amém. O que ele estava delegando aqui? Para nós, como igreja? Autoridade.
Ele falou, me foi dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide. Debaixo dessa mesma autoridade, exercendo a mesma autoridade. Amém? Amém. Glória a Deus. A autoridade do Pai, Jesus recebeu a autoridade do Pai e então delegou aos seus discípulos autoridade debaixo de autoridade. Amém? Amém. Então eu quero que você entenda isso, irmãos. Você tem autoridade nas suas mãos. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Você tem autoridade para exercer autoridade. Muitas vezes nós nos apagamos e nós nos ficamos tão pequenos, né, quando nós devemos exercer autoridade. As coisas que acontecem na nossa vida não é para matar a nossa vida. Deus permite que situações aconteçam na nossa vida para ver se você olha para cima e fala como Moisés. E agora, pai? E Deus vai falar para você. Vai em frente, Fernando. Sai do barco. Porque tem autoridade sobre a tua vida. Amém? Amém. Que muitas vezes não tem é aquela intrepidez de sair e fazer as coisas acontecerem, né? Na verdade, não é nós temos um movimento de fazer as coisas, mas as coisas acontecem porque Deus, ele começa a agir sobre aquele lugar, amém? Amém. João 1,12 diz assim, mas a todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O fundamento maior da vida espiritual de um ser humano é ser feito filho de Deus, amém? Jesus era filho de Deus, não é? Ele tinha autoridade. E se nós somos reconhecidos de Deus, filhos de Deus, nós também temos essa mesma autoridade, porque Jesus mesmo delegou sobre a nossa vida essa autoridade, amém? Amém. Então nós precisamos começar aí a andar sobre este trilho. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O fundamento do Espírito, da nossa vida espiritual, do poder espiritual o poder espiritual vem por meio do Espírito. Amém. Amém? Amém. Então não tem como você falar assim, eu não tenho poder, pastor. Pastor, isso aqui eu não consigo, pastor, aqui eu não consigo sair daqui. Você está diminuindo o Espírito Santo que já está sobre a tua vida. Porque nós temos um poder que exerce sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo. Ele te guia, te ensina, te instrui e te capacita você a vencer. Amém. E é verdade. Ele fala contigo. Fala, faz tal coisa. Ah, mas ninguém fez isso. Não adianta. Faz. Eu nunca vi ninguém fazer isso, pastor. Mas o Espírito Santo está falando para você. Você tem certeza que o Espírito Santo está falando para você. Então faz. Que as coisas acontecem. É verdade. Amém? Amém. Naqueles dias, nos dias de Jesus, quando ele começava a curar os enfermos e expulsar os demônios, o que aconteceu? Falei, não, ele expulsa o demônio porque ele está mancomunado com os demônios. E Jesus falou assim, não, eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Né? Ou seja, como dizendo assim, a autoridade está sobre mim e eu posso apontar o dedo com a autoridade que vem de Deus. Amém? Então é isso que nós precisamos entender na nossa vida, queridos. Glória a Deus. A autoridade espiritual não é conquistada por mérito humano, mas confiada por Deus, aqueles que vivem em submissão e comunhão com Ele. Submissão e comunhão com Ele. Essa é uma parte que a igreja falha muito, submissão a Deus. Não somos submissos a Deus, somos submissos a Deus quando estamos na igreja. Quando estamos fora da igreja, muitas coisas acontecem, fazemos coisas que sabemos que não devemos fazer, porque nós achamos que somente dentro da igreja nós temos que permanecer daquela maneira. Na realidade, nós temos que ter uma consciência plena da presença de Deus sobre a nossa vida, que quando nós fazemos alguma coisa, fazemos na presença dele. O pastor não está vendo, vou fazer. É o pastor que precisa ver ou é Deus? E quem está junto com você, o pastor ou é Deus? Ele sabe do teu coração ou não sabe? Essa é a questão. Esse tipo de viver, esse tipo de coisa que nós precisamos começar a colocar na nossa vida, a nossa submissão a Deus. E a submissão, ela não vai ser completa na minha vida e na tua vida, se não houver comunhão. Quando eu não tenho comunhão com Deus, o que acontece? A consciência que acusa que Deus está comigo vai se apagando. Quanto mais longe da comunhão que eu tenho de Deus, mais consciência das coisas da minha carne eu tenho. Das minhas dificuldades, das coisas que me dão prazer na carne eu vou ter.
Mas quanto mais comunhão com Deus eu tenho, eu vou priorizar o que é o meu andar com Deus, minha santificação, que é uma das coisas que a gente vai falar no processo dessa ministração, em outro tempo. A santificação é algo que precisa ser trabalhado na nossa vida para fazer a manutenção da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Falando sobre a submissão, amém? Falando sobre a autoridade espiritual. Submissão é a porta de entrada, olha bem o que o Deus está fazendo. A submissão, ela é a porta de entrada para a autoridade espiritual. Se você não é submisso à autoridade instituída por Deus na igreja, você não tem como ter a autoridade de Deus sobre a tua vida, manifestada sobre a sua vida, manifestar a autoridade sobre a tua vida. Tua palavra não terá poder se você não está sendo submisso àquilo que Deus colocou como autoridade sobre as nossas vidas. Amém? Então não vai ter autoridade. Por quê? Porque a porta de entrada de autoridade na nossa vida espiritual, ela vai levar a nós a ter uma libertação das coisas que mais dominam a minha vida, ou a vida de vocês, a vida da igreja. Quando você está submisso a Deus, você vai viver em santidade. Quando nós vivemos em santidade, nós mortificamos as obras da carne. Foi aquilo que a minha esposa teve na hora da intercessão, ela teve, então o Espírito Santo falou com ela, ouviu a voz de Deus falando que nós precisamos ter ali um momento de perdão entre nós, entre o casal, entre a igreja, entre o grupo da intercessão, que precisa ser liberado o perdão para poder subir no púlpito. Isso significa um momento de submissão, um momento que você quebra o teu eu, para se submeter à autoridade de Deus e fazer o que é correto para que as coisas de Deus aconteçam. Porque naquela explicação que a pastora Ruth deu, ela falou assim: como é que nós vamos estar debaixo de uma autoridade espiritual, pregando e ministrando o mover de Deus, a palavra de Deus, se nós não estamos bem com o nosso irmão, se não pedimos perdão para o nosso irmão? Amém? Então, quando nós começamos a entender que a submissão é a porta da entrada do poder que nos libera de muitas coisas na nossa vida, nós vamos entender que a minha vida, ela depende das minhas ações. Se eu não estou agindo corretamente, como é que Deus vai trabalhar na minha vida? Se eu não alinhar a minha vida com a palavra de Deus, que é a primeira coisa básica da nossa vida espiritual, é alinhar a nossa vida com a palavra de Deus. Amém? Essa é a primeira libertação. Vai libertar a nossa vida de muitas coisas. Vai libertar a nossa vida para começar a andar debaixo do poder de Deus. Amém? Veja só que coisa interessante. Muitas vezes nós não queremos submeter a autoridade da igreja, nós não queremos submeter a autoridade da palavra, nós não queremos submeter debaixo do poder da unção do Espírito Santo. Eu sou assim, eu faço isso e tal, e as coisas acontecem, que não sei o quê. Se você não está debaixo da autoridade, veja esse versículo que eu vou trazer para você. Tiago 4,7. Abre comigo aí. Nós vamos terminando já. Tiago 4,7. Amém. Lá diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele o quê? Agora, se você não se sujeita a Deus, o que ele vai fazer? Correr para cima de você. Ele não vai correr de você, porque ele sabe que você não está sujeito a Deus. Amém? Amém. Então nós precisamos se sujeitar a Deus. Isso significa que nós temos que abandonar muita coisa que é prioridade na nossa vida para viver uma vida de submissão a Deus. Porque a vida de submissão a Deus, ele é averso à nossa própria vida. Aquilo que nós temos como prioridade, aquilo que nós julgamos que é aquilo que nós devemos fazer como prioridade na nossa vida. Muitas vezes, nós deixamos de orar, nós deixamos de fazer isso, fazer aquilo, para fazer uma coisa que dá prazer à nossa. E o que acontece? Estamos sendo submissos à palavra de Deus, submissos àquilo que Deus estipulou para a nossa vida? Aí depois, quando eles for expulsar um demônio, ele vai te obedecer? Porque você não está sujeito a quê? Como que você é sujeito a Deus?
Primeira coisa para você aprender a se sujeitar a Deus é se sujeitar à palavra que está sendo ministrada sobre a tua vida. Tanto aqui no púlpito, quando está sendo ministrado, quanto aquela que está escrita na palavra de Deus. Isso é submeter a submissão, é submeter a autoridade de Deus, ser submisso a Deus através daquilo que já está proposto para nós andarmos. Amém? Então nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Essas coisas são coisas básicas da nossa vida cristã, que muitas vezes nos impede de crescer na nossa vida espiritual, porque nós não estamos cumprindo com coisas tão básicas e nós não estamos vivendo aquilo que deveríamos viver nas mãos de Deus, né? Ser submisso à palavra, à liderança espiritual, à vontade do Espírito. Eu vou repetir para vocês, eu até anotei aqui. Ser submisso à palavra, que eu falei agora, à liderança espiritual, à vontade do Espírito. Amém. Amém? Deus confia autoridade àqueles que se alinham com o céu. Deus, ele tem autoridade nas suas mãos, ele pode derramar sobre a tua vida, mas desde que a tua vida seja um canal de bênção para o povo dele. Vamos dizer que Deus está com um balde de autoridade, vamos dizer assim. Ele quer esvaziar sobre a tua cabeça. Mas se você não está submisso, você está revestido de uma capa, de uma autoridade que não é dele. O que acontece com o revestimento que cai sobre a tua vida se você já está revestido com uma outra coisa, que é do teu eu? Eu posso. Verdade. Você está revestido com uma capa do teu eu. A submissão, a autoridade de Deus cai sobre a tua vida, mas pega em você. Porque já tem um revestimento que é teu. Eu escuto a palavra de Deus, mas eu pego aquilo que é bom para mim. Aquilo que não é bom para mim eu não presto, então eu jogo fora. Mas aquilo que você acha que não presta para você é aquilo que você não quer ser submisso. Você não quer submeter aquilo que Deus está ministrando sobre a tua vida. Como é que Deus vai trazer autoridade sobre a tua vida se você está rejeitando aquilo que você precisa arrumar na tua vida? Você se reveste do teu eu, e o teu eu é uma capa que é impermeável à autoridade derramada sobre a tua vida. Né? Você sai de um culto, você vê só uma coisa, você sai de um culto abençoado, avivado, chora, pula. Quando você sai da igreja, você já perdeu. Por quê? Porque o teu movimento espiritual que você sentiu foi no lugar onde está sendo derramado. Sendo derramado com unção do Espírito Santo, derramado o poder de Deus, você está no movimento, então você sente a presença de Deus, mas quando sai da presença de Deus, o que acontece? Toda a autoridade que deveria estar sobre a tua vida, ficou lá naquele lugar, porque não tocou na tua vida. Ela desceu, ela escorreu sobre você e não ficou na tua vida. Porque não há submissão da tua vida à palavra de Deus, à unção do Espírito. Não está sujeito a nenhum. Sabe uma coisa? O pastor fala isso, fala aquilo, mas eu não quero nem saber. Eu sei que a palavra diz isso, mas eu quero fazer o meu próprio caminho. Sabe que nem aquele rapazinho daquele filme lá, né? Você tem a carta? Não tem essa carta, não. Chega lá, eu vou bater um papo com os homens lá em cima, lá vai dar para entrar. Por quê? Porque trilha o seu próprio caminho, faz o teu próprio caminho, faz as suas próprias metas, sem se submeter àquilo que está sendo derramado sobre a igreja. Amém? Por isso que você vê muitas pessoas que estão na igreja, muitas vezes quebram a cara nas coisas do mundo, voltam para a igreja quebrado. Por quê? Porque não se sujeita à autoridade espiritual que está sendo derramada naquele lugar. Porque para ser submisso à autoridade de Deus, para receber a autoridade de Deus, precisa de submissão. E a submissão, ela exige esses 3 pontos que eu falei para vocês, irmãos. A palavra de Deus, primeira coisa, porque é o trilho visível que nós temos para submetermos a Deus. A autoridade espiritual instituída por Deus. E, em segundo lugar, né, a presença do Espírito que está sobre a igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos parar por aqui, irmãos, e nós entramos... A próxima fase que eu vou ministrar sobre autoridade é santidade, a base que sustenta a autoridade. Amém? Hoje nós falamos só sobre submissão, a porta de entrada da autoridade espiritual. Amém. Nós falamos também aqui hoje sobre a autoridade espiritual da submissão ao governo do Espírito. Amém? Do governo do Espírito nós não entramos ainda, vamos entrar um pouquinho na próxima semana que estarei ministrando para você. Nessa semana não, nem sei, eu acho que no próximo mês só eu estarei ministrando para a igreja. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, então, nessa noite. Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos e glorificamos a tua presença neste lugar, ó Deus. Nós estamos a ti, Senhor amado, toda honra e glória.
Nós reconhecemos, Senhor amado, sem Ti nada somos, nada temos e nada podemos fazer se não for pela Tua presença sobre nossas vidas. Pai amado, não temos autoridade nenhuma, Senhor amado, sobre nós, porque nós não podemos criar autoridade daquilo que nós não temos. Nós podemos receber a autoridade que vem dos céus, pela submissão, Deus amado, à Tua palavra, a presença do Teu Espírito e também sobre a autoridade, debaixo da autoridade daquilo que foi instituído por o Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nós glorificamos a Ti, ó Pai, e engrandecemos o Teu nome, Te louvamos e Te adoramos, ó Pai. Que a Tua igreja nesta noite, Deus, saia daqui revestida desta unção, deste poder, desta autoridade, ó Deus, e que eles possam ser luz, ó Deus, no lugar onde eles estiverem, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que eles comecem agora a aprender, ó Deus, a marchar em autoridade, a viver em autoridade, a romper as barreiras em autoridade, começar a exercer esta autoridade que foi declarada sobre a vida deles agora, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos agora e agradecemos a Ti, ó Pai. Amém. Venha para mim, vamos fazer um ato profético.